tá firme e forte aí, eu tenho confiança em você. Olha lá, olha lá. Então vamos lá, polinômio de Taylor agora, vamos descer aqui. Seja f dois pontos de em R definida no intervalo I, e n vezes derivável no ponto A. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Vamos para cá então, para falar desse polinômio de Taylor, né? Então vamos colocar aqui. Imagina que você tem uma função, vamos falar do polinômio de Taylor. Imagina que você tem uma função que seja f dois pontos de I em R, f dois pontos de I em R, definida no intervalo I, n vezes derivável, no ponto A pertencente a I. N vezes derivável em Azinho, pertencente a I. Tá ok. Aí ele diz o seguinte, polinômio de Taylor de ordem n, da função que é n vezes derivável. Olha a relação aqui. A ordem do polinômio é n, a função é n vezes derivável. Polinômio de Taylor de ordem n da função f, no ponto A, é esse polinômio aqui. Certo? De grau menor ou igual que n. Está indo até n. Ele coloca entre parênteses aqui para chamar a atenção que pode ser que o grau fique menor que n. Tá? Você já vai ver por quê. Cujas derivadas de ordem menor ou igual a n no ponto h igual a zero coincidem com as derivadas de mesma ordem de f no ponto A. Tá? Deixa eu escrever aqui a fórmula antes da gente continuar essa discussão das derivadas. Quer dizer, P, como é que ele chamou? P de H, né? P de H. P de H, que é igual. Veja bem, ele até colocou os coeficientes azinhos, porque tem alguma coisa a ver com esse A, que é o ponto onde a função é derivável. Não é o A, não é exatamente, não é necessariamente igual a esses azinhos aqui. Mas eles devem ter alguma coisa a ver com esse A. E eles têm, claro, porque as derivadas de f, para gerar os azinhos, vão ser as derivadas no ponto A. Mas a gente já vai ver isso aqui. Primeiro vamos escrever a fórmula do polinômio, para acostumar com ela. P de H igual a zero, polinômiozinho, tem o primeiro termo constante, mais pelo polinômio em H, como se a variável x aqui é o H. No H no lugar de x, né? H mais A2, H ao quadrado, mais reticências, ele vai até a n, H elevado a n. Ponto final. Esse cara aqui é o polinômio, olha o nome completo dele é esse, ó. Polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A. No ponto A. O ponto A influencia esse polinômio de Taylor. Tá? Vamos escrever o nome. Polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A. De ordem n da função f no ponto A. No ponto A. Esse cara aqui. Bom, beleza. Tá, mas peraí, é um polinômio em H, estou vendo aqui, P de H igual a 0, mais a 1H, mais a 2 quadrado, mais a N, H elevado a N. Um polinômio, inclusive, de ordem N, tá? Inclusive, ele disse aqui. O grau do polinômio pode ser menor ou igual a N, né? Não entendi bem esse parênteses, mas vai ficar claro aqui quando você vê as derivadas. E o que acontece? Mas e quem que são esses azinhos? Essa é a dúvida que surge. Aí, para esclarecer os azinhos, ele diz aqui o seguinte. Olha só. As derivadas desse polinômio aqui, todas as derivadas de ordem menor ou igual a n, ou seja, até n, no ponto h igual a zero, coincide, quer dizer, p e derivada iésima do polinômio em zero tem que ser igual às derivadas de mesma ordem, então se é ordem i aqui, é ordem i aqui, da função f no ponto A. Eu vou escrever isso aqui para complementar. Vírgula, vou colocar assim, com derivada iésima do polinômio em zero, que você não tá, talvez você não tenha parado para pensar no que é a derivada iésima dele em zero. São justamente os azinhos.
derivada igual a derivada iésima da f em A. Ponto final. Então, o que acontece? Vamos fazer uma OBS aqui. Aliás, antes de fazer a OBS, deixa eu ver o que mais que ele escreve aqui. Sim, para I igual é legal escrever isso aqui também. Tá? E aí ele comenta. Esse hora a gente vê depois. Vamos só escrever esse I. Deixa eu fazer uma observação aqui. Vírgula, né, para ficar bem claro. I igual a 0, 1, reticências até N. Ponto final. Ponto final. De 1 até N. Então, a OBS que eu queria fazer é essa aqui, ó. Observação. Olha bem para aquele polinômio. O que seria a primeira... Ó, aqui, está aqui a fórmula dele. O que seria a primeira? I igual a 1. P' de 0. Bom, se você pegar esse polinômio e derivar ele uma vez, derivada de constante é 0, mas a variável dele é h. Então, estou derivando em relação à variável h. Seria ddhp. Né? Porque não é x, é h. Então, d sobre dh de p. Derivada em relação de uma constante é 0, derivada, isso aqui vai dar A1 vezes derivada do H é 1, A1 vezes 1, mais 2A2H, mais reticências, até chegar em N vezes AN vezes H, A elevado a N menos 1. Aí você vai falar, pô, mas e daí? Não, mas veja, isso eu não deveria nem ter colocado esse 0 aqui. Esse aqui seria P' de H. Vamos fazer por partes aqui. Esse aqui seria P' de H. P' de H. Isso implica, fica mais fácil ver assim, acho. Que agora eu faço 0. P' de 0, quer dizer, se eu pegar essa expressão, P', dá até para simplificar ela aqui, ó. Dá até para simplificar ela. Isso aqui é igual, deixa eu simplificar um pouco. Soma esse 0, A1 vezes 1 é A1, então fica assim, A1 mais 2A2H, mais reticências, até N a N, H elevado a N menos 1. Agora sim, se eu escrever, isso implica que o P' de 0, que é o que ele escreveu aqui, ó, P derivada no 0, vai dar igual a quem? Se você tacar H igual a 0 aqui, some todos esses termos e surge quem? Sobra quem? Apenas o A1. Olha que interessante, apenas o A1. Ok? Agora, se você pegar a segunda derivada, vamos fazer só a segunda aqui para você já pegar o esquema. Se você fizer aqui a segunda derivada, vamos dar uma analisada aqui na situação. P, duas linhas de H. Vamos analisar. Esse aqui é o P', aqui. Então, se eu derivar ele de novo, derivada do A1 é 0. Derivada do 2 a 2H. 2A2 vezes 1. Derivada do próximo termo aqui. O próximo termo aqui seria quem? Seria 3A3H ao quadrado. Então, a derivada de 3A3H ao quadrado vai ficar 2 vezes o 3A3 que já tinha, vezes H. Seria o termo que eu não escrevi aqui na reticência. Mais reticências até N menos 1, a N, H elevado a N menos 2. Então, isso aqui vai dar igual a quem? Vai dar 2A2, mais 6A3H, mais reticências, mais N menos 1, a N, H elevado a N menos 2. Primeira derivada deu a 1, segunda no 0, segunda derivada no 0 vai dar igual a quem? Substitui 0 aqui no H. Zerou todo mundo aqui, sobrou só quem? 2A2. Certo? De cabeça, quem que você acha que daria a terceira derivada no 0? Daria aqui o 6 já preparado aqui, ó. 6A3. Generaliza para mim. A derivada, generaliza, em vez de colocar N, coloca I, que nem ele colocou aqui. A derivada iésima no 0, me parece, pelo que eu estou raciocinando aqui, A1 seria PI. Que é isso aqui? 1 fatorial A1, a derivada 1. A derivada 2, 2 fatorial A2.
A derivada 3, 3 fatorial a 3. A derivada i vai ficar i fatorial a i. Certo? Isso aqui, ou seja, e pior, ele aqui está dizendo aqui na matéria, que eu até copiei aqui, que essa derivada iésima no zero, que a gente acabou de ver que é i fatorial a i, é um número, i fatorial, por exemplo, i igual a 5. 5 fatorial vezes a 5. Isso aqui é igual, tem que coincidir, tem que ser igual à derivada da f. Mas que f? A f da qual o p é polinômio de Taylor. Então, tudo começou com uma f, n vezes derivável. Aí, a partir, sem ligar para essa f a princípio, do nada, você escreve um polinômio que, em h, e ele tem os coeficientes azinho. Aí você estabelece isso aqui. Porque se você não falar isso aqui, você vai falar, pô, mas não sei quem é um polinômio, então, porque eu não sei os azinhos. Mas aí você fala, não, a derivada do polinômio no ponto zero, derivada de ordem no ponto zero, tem que coincidir, tem que ser igual com a derivada da f no ponto azinho, onde ela é n vezes derivável. N vezes derivável em a. Então vai ter todas as derivadas dela em a, né, por hipótese. Então, a derivada iésima em A vai ser igual à derivada iésima do polinômio em zero. Só que a derivada iésima do polinômio em zero, a gente calculou aqui na OBS, é i fatorial a i. Então, conclusão, se você trocar esse pi de zero, já que ele é igual a fi, se você trocar por fi de a, você descobriu o coeficiente do polinômio, aí. Aí vai ser fi de a dividido por i fatorial. Portanto, como? Deixa eu voltar aqui. Como foi dito que o pi de zero é igual à derivada i da f em a, isso implica, se você substituir aqui nessa formulinha que eu escrevi nessa cor estranha, vai ficar o coeficiente ai do polinômio é igual à derivada iésima da f no ponto A, que tem, porque ela é n vezes derivável, dividido por i fatorial. Vocês devem estar se lembrando da série de Taylor, lá do curso de cálculo 3, né? Ou 2, não sei, enfim. Comigo a turma vem em equações diferenciais, mas é uma matéria que eu só dou para engenharia, porque não tem na matemática. Então, aí na matemática é cálculo 2 ou 3. Vocês veem a série. Isso aqui é o jeito de calcular a série de Taylor. Não é à toa que chama polinômio de Taylor. Tá? Bom, vamos voltar para o livro. Vamos ver se a turma está acompanhando aí. O pessoal está lá. Está fixo ali. Eu olho para a carinha dele, está sempre parado, como se fosse uma foto. Então, olha só. Voltando aqui. Polinômio de Taylor de ordem n da função f, no ponto A. Aí você vê, começa a fazer um pouco de sentido essa parênteses aqui, de grau menor ou igual que n. Por quê? Porque se esses azinhos vão surgir, como eu acabei de explicar para vocês, das derivadas da f, pode ser que essa derivada aqui, n, a hora que eu colocar aqui i igual a n, né, para pegar o AN, eu coloco i igual a n, vai ser derivada de ordem n da f no ponto A dividido por n fatorial. Pode ser que essa derivada de ordem n da f dê zero. Então vai ficar 0 dividido por n fatorial, aí eu concluo que o AN é zero. Se o AN for zero, zerou esse termo HN, e aí ele fica de ordem n-1. Perdão, de grau n-1. Não vamos confundir ordem com grau aqui. Ordem n, beleza, mas o grau do polinômio de ordem n pode ser um grau menor do que n. Por esse motivo que eu acabei de explicar. Como a n vai vir da derivada, pode ser que a derivada dê zero, e aí some esse AN, e o polinômio de ordem n fica com um grau menor do que n, n-1, por exemplo. Tá? Bom, ora, as derivadas, que a gente acabou de dar uma palhinha aqui com vocês, né? Primeira, segunda, terceira. As derivadas P0 no ponto zero, P' no ponto zero, que eu fiz ali, até Pn no ponto zero, determinam de modo único o polinômio. Por quê? Aquilo que eu expliquei para vocês. I fatorial aí, aqui, ó. I fatorial aí. Mas ele foi malandro, né? Na verdade, quem está determinando de modo único o polinômio, eu diria que não é as derivadas do P, são as derivadas da F. É que ele falou antes que a derivada do P é igual à derivada da F. Né?
Mas, na verdade, o P está jogado do nada aqui. Quem você tem desde o começo já? Por exemplo, o F poderia ser seno de x. Você tem já o F aqui. Vamos calcular o polinômio de Taylor da seno de x. Então, o fato da F ser seno de x e ter as suas derivadas em A, aí você escolhe um ponto A. Pode ser, inclusive, 0. Pode ser π. Pode ser π sobre 2. Pode ser 1. Você escolhe um ponto e você vai calculando as derivadas da função seno nesse ponto. Por definição, essas derivadas da função seno nesse ponto vão ser as derivadas do polinômio no zero. Aí a gente viu ali, eu fiz as contas, bom, derivada do polinômio no zero vai ser isso aqui. Como vai ser a derivada do seno? Então, eu calculo lá a derivada do seno no ponto que ele quiser, aqui no azinho, passo o i fatorial dividindo, pronto, tenho o coeficiente do polinômio. No fundo, o polinômio é determinado pela função original f, da qual ele é polinômio de Taylor. Pelas derivadas da f, na verdade. Tá? Portanto, o polinômio de Taylor de ordem n da função f no ponto A, claro, aqui ele já substituiu aquilo que eu falei para vocês. Aqui ele já substituiu essa brincadeira aqui, ó. O AI, ele trocou por fi de A dividido por i fatorial. Então, vamos colocar aqui também, para ficar essa fórmula bacana. Então, olha só. Deixa só eu abrir um espaço aqui, ó. Aqui. Opa! Deixa eu só abrir aqui um espaço. Então, aqui vou colocar em amarelo. Então, fica assim. Portanto, 2 pontos. Portanto, levando em consideração essa fórmula aqui, 2 pontos. O polinômio de Taylor, P de H, de ordem n, da função f, ele vai ser um A0. Aí você vai falar, pô, mas o A0 ele trocou por f de A. Porque aqui o que atrapalhou um pouquinho aqui é que eu comecei calculando da do P'. Eu esqueci de calcular o P0. Mas P0, o que eu tinha falado para vocês? Derivada de ordem zero é a própria função. Eu até falei, é uma observação importante, porque, olha, vai usar depois, quer ver? Olha lá. Observação, derivada de ordem zero é a própria função, ainda está na lousa aqui. Então, quem que seria, ou seja, a derivada de ordem zero do polinômio de Taylor é igual ao próprio P. Certo? Então, se eu calculei, se ele está falando ali para calcular a derivada de ordem zero em zero, isso é a mesma coisa que ele falar para você calcular P de zero. Só que se você for ver P de zero, quem que é P de zero? Se você substituir P de zero, colocar zero aqui no lugar do H, vai sobrar o A0. Então, derivada de ordem zero no zero é a mesma coisa que P de zero, porque a derivada de ordem zero é a própria função, que vai dar A0, por um lado. Mas, por outro lado, ele falou que as derivadas são a derivada da função. Então, para i igual a zero, também vale isso aqui. Derivada do polinômio de ordem zero é igual a derivada de ordem zero da função, que é a própria função. Tá? Então, isso aqui vai ser igual, pela definiçãozinha ali dele, f de zero no ponto A, que é igual à própria função no ponto A. Faltou explicar isso aqui, estou explicando agora. Eu já comecei da primeira derivada, fui um pouco afobado. Tá? Então, conclusão, o A0 é f de A. Mas está explicado aí. Então, A0 é f de A. Vamos voltar lá. Então, quer dizer, no polinômio de Taylor, de ordem n, como a gente tinha escrito aqui, o primeiro termo dele é A0. E a gente acabou de ver que o A0 é f de A. Aí depois os outros a gente já calculou. Então vai ficar P de H igual a f de A, é o primeiro termo, mais, aí vem o segundo termo. Segundo termo, A1 vezes H. Mas quem que é o A1? Aí entra essa formulinha aqui. A1 é a F1 derivada no ponto A, dividido por 1 fatorial, que é 1. Então vai ficar F' de A, dividido por 1, que é F', vezes H. Isso aqui é só o A1, né? Repare que aqui no polinômio é A1 vezes H, depois A2 vezes H ao quadrado. Então vai ficar F' de A vezes H. Depois, o A2, quem seria o A2? Segunda derivada da F em A, dividido por 2 fatorial, que é 2. Então vai ficar segunda derivada da F em A, dividido por 2, ou 2 fatorial, que é a mesma coisa, vezes H ao quadrado.
Mas, aí viria terceira derivada em A dividido por 3 fatorial, vezes H ao cubo. Mas, aí vai ter lá o último termo, que não vai caber aqui. Olha que maravilha que eu fiz, devia ter escrito menor aqui. Deixa eu escrever menor isso aqui para caber, né? Porque eu esqueci que a lousa já acabou aqui para a direita. Então, olha só, deixa eu escrever menor aqui. F duas linhas de A dividido por 2 fatorial H ao quadrado mais F três linhas no ponto A dividido por 3 fatorial H ao cubo mais reticências. Qual que seria o último termo? Seria o AN, derivada enésima no ponto A dividido por N fatorial H elevado a N. Certo? Tá aí. Você acabou de escrever o polinômio de Taylor de F de ordem N no ponto A. Tá certo? Então, olha que legal. Por exemplo, vamos pegar um exemplinho aqui, só para brincar um pouco. Exemplo, vamos supor que eu pegasse a função exponencial. Vamos supor que f de x fosse igual a e elevado a x. E vamos, para facilitar, vamos pegar o ponto A igual a zero. A igual a zero. Quem seria o polinômio de Taylor de ordem n da função exponencial no ponto A igual a zero? Seria P de H igual f de A, seria f de zero no caso, porque A igual a zero. Seria e elevado a zero, que é 1. O primeiro termo é 1. Mais derivada. Eu peguei justamente exponencial porque é fácil de cabeça, você calcula a derivada, que é a própria exponencial. Então ficaria a própria exponencial, que é a derivada, em zero, e elevado a zero, que é 1 de novo, vezes h. Mais, aí a segunda derivada, é ela mesma, em zero, 1. 1 dividido por 2 fatorial, vezes h ao quadrado, mais 1 dividido por 3 fatorial, vezes h ao cubo. E assim vai, até chegar em 1 dividido por n fatorial, vezes h elevado a n. Conclusão, o polinômio de Taylor de ordem n da função exponencial no zero é 1 mais h mais h ao quadrado sobre 2 fatorial mais h ao cubo sobre 3 fatorial mais reticências até h elevado a n sobre n fatorial. Tá aí. Depois a gente vai ver, mas por que isso? Para que serve? Com que conecta? Nós vamos desenvolvendo aqui o raciocínio ao longo desse capítulo, dessa sessão, a gente vai vendo. Mas por hora, eu quero só perguntar uma coisa para vocês. Vocês entenderam aqui o funcionamento do polinômio de Taylor? Vocês entenderam como é que monta? Olha lá, o pessoal está rindo. Vocês entenderam como é que monta? Pelo visto, vocês acharam engraçado pra caramba o polinômio de Taylor. Você dá um alt tab, tá tudo kkk, os caras morrendo de rir do polinômio de Taylor. Não, ou morrendo de rir de mim, provavelmente. Não, vocês entenderam, eu tô super feliz com isso. Não, eles estavam rindo de alguma coisa antiga que eu falei. Então, olha só. Não, o pessoal entendeu, o pessoal está reagindo positivamente, eles estão aí. Quer dizer, você tem uma função f, ela tem que ser n vezes derivável, porque você está vendo que você calcula n derivadas, e aí você monta um polinômio a partir dessa função. E como que você montou esse polinômio? Tendo cuidado de pegar os coeficientes dele, os azinhos, sendo iguais às derivadas da função. Tá? Então, é uma tática de mostrar um polinômio. Veja bem, você poderia ter montado um polinômio de qualquer jeito. Você poderia virar, não, eu quero montar um polinômio que o coeficiente AN, igual aquele ali, P de H igual a 0, mais A1H, mais A2H ao quadrado, igual a fórmula do polinômio. Mas na hora de, porque é um polinômio, mas na hora de definir o coeficiente Azinho, você poderia ter falado assim, não, o Azinho AI vai ser igual F de I. Então, por exemplo, o A1 vai ser F de 1. O A2 vai ser F de 2, o A3 vai ser F de 3, o AN vai ser F de N. Definir um polinômio de Elias, de ordem N, da função F no ponto não sei qual, né? Então, o que acontece?
Ou, para aparecer o ponto A, poderia ser assim, igual a f de A vezes N. Então, seria o polinômio, usou o A, usou o Azinho, mas não ficou igual ao do Taylor. O do Taylor você tem que calcular a derivada no ponto A e dividir por N fatorial. E, claro, a gente pode se perguntar, mas o que tem de especial nesse polinômio? Poderia ter montado o polinômio de infinitas formas diferentes, porque justamente esse que os coeficientes são as derivadas dividido por N fatorial. Por que justamente esse é especial? Então a gente vai ter que entender isso aí ao longo dessa sessão, porque esse é o polinômio, onde os azinhos são exatamente aqui, ó, esse é o segredo da coisa toda. Os azinhos são, não é, se azinho poderia ser qualquer fórmula aqui, mas não, o Taylor quis que o azinho, o coeficiente azinho fosse derivada IES AI, derivada I no ponto A dividido por I fatorial. Exatamente isso aqui ele quer. E aí gera o polinômio de Taylor da função f, no polinômio de Taylor de ordem n, da função f no ponto A. Então veja bem, eu deixei n aqui, né? Mas esse n também é arbitrário. Por exemplo, quem é o polinômio de Taylor de ordem 2, de segunda ordem, ou de ordem 2, pararia aqui, da função exponencial no ponto zero. Seria essa função de segundo grau aqui. 1 mais h ao quadrado sobre 2 fatorial. Ele seria o polinômio de Taylor de ordem 2. De ordem 3, separaria aqui, entendeu? Esse, não é obrigatório sempre você terminar no n. Você pode, assim como eu substitui o a por 0, você pode substituir o n por 3. E você para aqui. Certo? Você para aqui. Bom, vocês vão ver só quantas conexões isso aqui vai ter. Beleza, pessoal, deixa eu ver se dá para falar mais um pouco aqui nessa aula de hoje, né? Que vai até 9h15. Ok. Então, escreveu a fórmula aqui, a gente também escreveu. Aí, ele fala o seguinte. Se P de H é o polinômio de Taylor de ordem n da função f, que é essa brincadeira aqui, no ponto A, então, aí ele define um R de H aqui, ó. Como se fosse uma função resto. Olha só. R de H. Então, a função R de H, que é já apareceu um F de A mais H. Aqui. Olha bem. R de H é igual F de, não exatamente o F de A, mas o F de A mais H, quer dizer, digamos assim, uma perturbaçãozinha em torno do A, joga um pouquinho para a direita ou para a esquerda o A, vamos imaginar para a direita, H positivo. R de H é igual F de A mais H menos o polinômio. Então, quer dizer, se PH é o polinômio de Taylor, certinho, de ordem n, da função f no ponto A, então essa função R de H, definida dessa forma, f de A mais H menos polinômio de Taylor, que está definida num certo intervalo J, que são os pontos, como o A mais H está dentro da F, o A mais H tem que estar no domínio da F, que é o I. A F é definida em I. Então isso aqui gera um intervalo em torno do A, né? Vai ter lá de A até um certo tanto, e para a direita, e de A até um certo tanto para a esquerda, porque se você for mais, aí sai do I, aí sai do domínio da F, e não pode colocar o A mais H aqui. Tá? Por isso que ele criou esse conjunto, só para dizer que ó, esse H não pode ser qualquer coisa, porque o H vai somar com A e vai entrar na F. Então o A mais H tem que estar no domínio da F, que é o I. Então isso gera esse intervalo J a partir do I. Tá? Beleza, essa função definida dessa forma, nesse domínio J, é n vezes derivável no ponto zero. O zero pertence a J? Bom, pertence, né? Porque eu posso colocar H igual a zero? Posso, eu colocar H igual a zero, fica A. O A mais H fica A mais zero, que é A. E o A pertence aí, com toda certeza, né? O A é aqui, ó, o A é um ponto do domínio da F, você está calculando F de A, ele está no domínio. Então, o fato do A pertencer a I implica que o zero pertence a J. Então, o zero está no domínio da R, o J é o domínio da R. Se o zero está lá, você pode fazer R de zero. Tá? Então, mas ele está dizendo mais do que isso. Não está falando só do R de zero, está falando de todas as derivadas da R em zero. R é n vezes derivável no ponto zero, com todas as suas derivadas iguais a zero. E depois ele introduz... Mas, peraí, nós vamos discutir isso aqui, mas... Depois ele introduz um lema. A demonstração desse lema eu vou deixar para vocês estudarem sozinhos, senão
Eu também estou estudando sozinho aqui, dei uma lida ontem, vou ler mais isso aqui, mas assim, eu não vou passar isso tudo aqui na lousa, a menos que vocês queiram, tá? Para a gente também não perder um tempo demasiado com isso aqui e ficar um pouco de tarefa para vocês fazerem também, tá? Depois vai chegar na fórmula de Taylor infinitesimal e na fórmula de Taylor com o resto de Lagrange, e aí acabou a sessão, tá? Eu acho que eu vou deixar essas demonstrações para vocês. Ele fala da regra de L'Hopital, depois fórmula de Taylor com o resto de Lagrange. E aí acabou, vem seção 2, que é funções convexas, que vai ser muito divertido, tá? Aqui, funções convexas. Então, olha só, vamos voltar aqui no que eu estava falando. O cara chegou aqui, definiu o polinômio de Taylor, explicou como é que calcula o polinômio, e aí para fechar a aula, eu vou citar só aqui o lema, né? O lema, ele diz o seguinte, beleza, a função R, antes ele falou, a função R é n vezes derivável no zero, você tem a derivada até de ordem n dela no zero, R definida dessa forma, eu já vou falar mais sobre isso, e ela no zero e todas as derivadas dela no zero são tudo igual a zero. Aí olha só para a gente fechar lendo o enunciado do lema, né? Depois eu volto aqui. Lema. Beleza, seja R de J em R, n vezes derivável no ponto zero, já mostramos que é. A fim de que as derivadas no zero sejam todas iguais a zero, certo? Isso é equivalente, é necessário o suficiente que o limite para h tendendo a zero, de R de H sobre H elevado a N, dê zero. Tá? Então, ele está comentando um fato aqui. Depois, no lema, ele está dizendo, ó, esse fato que esse negócio aqui que ele escreveu, RI de 0 igual a 0 para todo I até N, é esse fato aqui. Esse lema, esse fato que eu acabei de comentar, é equivalente a esse limite. Limite para H tendendo a 0, R de H sobre H elevado a N é 0. Tá? E aí vem a demonstração, que eu vou deixar para vocês. Tá? Mas eu vou fazer uns comentários aqui que vai ajudar. Tá? Eu vou fazer o seguinte, em primeiro lugar, a gente já tem aqui a fórmula do P de H. Eu quero entender um pouco melhor essa fórmula aqui do R de H. O cara do nada veio com essa fórmula. R de H igual F de A mais H menos P de H. Eu tenho aqui a fórmula do P de H. Será que se eu substituir essa fórmula do P de H aqui, me ajuda a entender alguma coisa sobre esse R de H? Então vamos terminar a aula só dando uma discutida nessa conta aqui. Ó. Olha só. Ele definiu o R de H como sendo F de A mais H menos o polinômio de Taylor de H, de ordem N. Então, no fundo, esse R de H ficou assim. F de A mais H menos, aí vem tudo aquilo. Vem tudo isso aqui. Tá? Então, ficaria menos, primeiro termo, F de A. Olha só que interessante. Menos, aí próximo termo, F' de A vezes H, menos F duas linhas de A dividido por 2 fatorial vezes H ao quadrado, reticências, até chegar lá no último termo. Fn de A dividido por N fatorial, H elevado a N. Tá lá. Ok? Então, o que eu vejo aqui que aparece aqui? Bom, parece o seguinte, né? Primeiro, vamos ver as frases, as afirmações que ele fez aqui. Ah, ela está definida nesse domínio. Não, já entendemos o domínio. O A mais H está dentro da F, então o A mais H tem que pertencer aí. Isso vai acabar estabelecendo um intervalo em torno do H, em torno do A, que é justamente o J. Por isso que ele até falou que é um intervalo J. É um intervalo em torno do A. Tá? Bom, é uma vizinhança de A, na verdade, isso aqui. Esse J é uma vizinhança de A. N vezes derivável em zero. Bom, o que eu percebo? Só a R de H, ele está falando que é N vezes derivável no ponto zero. Depois ele vai falar que essa derivada dá zero, mas esquecendo um pouco que a derivada dá zero, só pensando no fato de que é N vezes derivável, tudo bem, né? Porque o que é a R de H? Ela é a F. E o que ele tinha falado da F no começo? Ele tinha falado que a F é N vezes derivável. Então, tipo, derivada de R vai ser derivada de F menos derivada de P. E a F é N vezes derivável. E a P? O P é um polinômio de ordem N, de grau menor ou igual que N.
Um polinômio aqui de grau até n é com certeza n vezes derivável. Então, como a R está escrita em termos de funções n vezes deriváveis, é natural, para mim isso aqui, é natural esse domínio, porque isso aqui tem que estar dentro do domínio da F, é natural ele falar que R é n vezes derivável, tá aqui. Agora, ele vai adiante e diz o seguinte, essas, não só a R no zero, mas todas as derivadas dela no zero vão dar zero. Depois ainda entra o lema e diz que isso aqui é equivalente a esse limite, C0. Mas deixa o lema para lá por enquanto, vamos só prestar atenção nessa frase. Será que dá para provar que o R de zero é zero? Bom, o que é R de zero? Eu troco H por zero, de cabeça, né? R de zero vai ser igual a F de A mais zero menos P de zero. Então vai ficar assim, R de zero, primeiro escrevi aqui R de H, né? Agora note que uma pequena OBS aqui, vou escrever para não ocupar muito espaço, vou escrever aqui, ó. Deixa eu fazer uma pequena OBS aqui. Uma pequena OBS aqui, ó. Note que o R de, por essa fórmula aqui, o R de zero, ele é F de A mais zero menos P de zero, que é igual a F de A menos P de zero. Você concorda comigo que isso aqui é zero? Por quê? O que é P de zero? P de zero, olha aqui o P de H. Se você trocar aqui por zero, todo lugar que tiver H vai zerar. Vai zerar todos esses termos, vai sobrar o F de A. Então, realmente, a hora que ele fala, pelo menos esse primeiro aqui já entendi. R de 0, C0, ele tem razão, porque R de 0 é F de A menos P de 0 que dá 0. A primeira aqui eu já matei. E o R' de 0? Bom, aí tem que calcular a derivada do R. O que seria a derivada do R? Vamos arriscar, né? O que seria R' de H? Seria igual limite para, vamos pensar aqui, R' de H, né? Seria igual limite para x tendendo a H, não tenho culpa, vai ficar assim. R de x menos R de H. Mas vamos calcular no zero já, então, que é mais fácil. Vamos calcular no zero, porque ele quer o R' de zero. Beleza, eu ia fazer a derivada genérica, né? Vai ficar muito complicado. R' de zero. O que seria o R' de zero? Seria o limite para H tendendo a zero, fórmula lá da seção, do capítulo 8, da primeira seção do capítulo 8. R de H menos R de zero dividido por H menos zero. Isso é a R' de zero, que ele quer dizer que dá zero. E eu estou tentando fazer aqui tentando mostrar para vocês isso, como eu já mostrei aqui para o R de zero, que realmente deu zero. Quanto é que seria o R'? O R'. Você vai falar, pô, professor, o R de H, tá aqui a fórmula. E o tá aqui a fórmula do R de H, a gente desenvolveu aqui, ó. E o R de zero, você já acabou de mostrar que é zero. Então dá para substituir aqui por zero. Então ficaria assim, ó, limite para H tendendo a zero, R de H dividido por H. Porque esse aqui já mostrei que é zero, H menos zero é H. Mas quanto é que vai dar isso aqui? Limite para H tendendo a zero. Quanto que é o R de H? R de H já mostramos que é tudo isso aqui. Pega tudo isso aqui e divide por H. R de H dividido por H. Tudo isso aqui dividido por H. Vai ficar assim, ó. F de A mais H dividido por H menos F de A dividido por H menos F' de A. Olha só a situação. Menos, aí os outros termos todos vão ficar com H. Certo? Vai ficar um coeficiente vezes H, por exemplo, menos F duas linhas de A sobre 2 fatorial vezes H. Depois o outro vai ficar com H ao quadrado, até chegar no último que vai ficar alguma coisa vezes H elevado a N menos 1.
tá? Vai ficar aqui. Deixa eu escrever, tudo bem. Preguiça de escrever. Não pode ter preguiça. Professor bom. Professor bom não tem preguiça. Menos f n de A dividido por n fatorial. Tá lá. Então, o resultado vai ser limite h tendendo a zero de tudo isso aqui. Então, a hora que você passar o h tendendo a zero aqui, vai ficar... Bom, esses termos que tem h vezes uma constante, vai tudo sumir. Esse aqui não tem h, então o limite não vai afetar. Esses vão sumir e esse vai ficar inalterado. Vai sobrar só esses aqui. Então, vai ficar assim, ó, limite... Olha só o que vai surgir aqui, h tendendo a zero, desses caras aqui, desses dois que tem h, que é a mesma coisa que f de a mais h menos f de a dividido por h. Esse aqui, o limite não altera, porque não tem h nenhum aqui, menos f' de a. E esses todos aqui zeram, porque no que h foi para zero, zerou aqui, zerou tudo. Menos zero, menos reticências, menos zero. Zerou tudo, sumiu. Agora, vocês já sabem, desde o cap anterior, que o limite para h tendendo a zero de f de a mais h menos f de a sobre h é o que, turma? É f' de a. Então, ficou f' de a menos f' de a menos um montão de zero. Perdão, de a. Menos um monte de zero. F' de a menos f' de a, zero menos zero igual a zero. Então, acabamos de provar aqui nesse fim de aula que o R de zero é zero e que o R' de zero é zero também. Então, já temos esses dois fatos aqui. Esses fatos não dá mais para fugir. Não, essa cor é péssima. Então, já temos já o fato de que R de zero é igual a zero e R' de zero é igual a zero. Demonstrei para vocês. Ele só tinha falado ali. Tá? Quer dizer, se eu definir um R de H, todo mundo entendeu o polinômio de Taylor antes. Como é que ele calcula? Ele é um polinômiozinho que vem a partir das derivadas da f, dessa forma aqui. Se eu definir uma função R de H, que é f de A mais H menos o polinômio de Taylor, acabei de perceber que, primeiro eu tenho que perceber que ela tem um domínio, que é esse intervalo aqui, ela é n vezes derivável, já calculei uma, e o R de zero dá zero, já mostrei para os alunos, o R' de zero dá zero, já mostrei para o aluno, e aí, não sei se eu vou conseguir depois na próxima aula mostrar todas as derivadas, mas se você continuar ali investigando, você vai ver que todas as derivadas no zero dá zero. E aí vem o lema, que ele diz, para fechar a aula, vou só citar aqui, todo esse fato aqui de que R de zero é zero e as derivadas todas no zero dá zero, é equivalente. Se você quiser mostrar todos, em vez de você fazer como eu estava fazendo aqui, faz do R, depois faz do R de zero, provei que deu zero, depois faz do R' de zero, provei que deu zero, depois sabe Deus como, faz do R duas linhas, e assim vai. Veja, isso tudo, mostrar tudo isso é equivalente a simplesmente mostrar um limite. Limite para H tendendo a zero do R de H, ou seja, do f de A mais H menos polinômio de Taylor, dividido por H elevado a N, é zero. Mostrou isso aqui, já tem tudo isso. Tá? E claro, vai terminar a aula em suspense, porque, professor, isso tudo vai para onde? Aí tem que aguardar a aula de quinta-feira, quando a gente continua discutindo isso aqui. Mas eu vou deixar essa demonstração aqui como tarefa para vocês, tá? Para a gente poder discutir outras coisas aqui, em vez de perder um tempão a aula inteira discutindo essa demonstração. Encerro a gravação por aqui. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Não vou continuar, porque as coisas agora que vão vir são mais longas.